E para que seja consolidado de uma forma mais concreta o conhecimento e o entendimento sobre limites laterais, eu vou fazer uma representação gráfica. Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no Eng.Box. Galera, hoje o nosso assunto vai ser limites laterais. E mais especificamente, vamos resolver uma questão onde ela apresenta dois condicionantes. Quando o x for menor ou igual a 5, a f de x vai corresponder a 4x menos x. E quando o x for maior que 5, a f de x vai corresponder a x ao quadrado menos 10. E tendo o conhecimento dessas duas condições, a gente vai calcular o limite lateral e também determinar o limite da f de x quando o x tende a 5, ok? Vocês entenderam? Show! Agora, mais um detalhe. Eu vou desenvolver toda a questão, a gente vai chegar numa resposta. E para que seja consolidado de uma forma mais concreta o conhecimento e o entendimento sobre limites laterais, eu vou fazer uma representação gráfica da resposta e assim a gente vai conseguir provar e comprovar a resposta ao qual a gente vai chegar. Então, sem mais papos, vamos para a aula. Galera, a primeira coisa que a gente tem que definir é quando a gente vai usar uma lei da função ou quando a gente vai utilizar a outra. Como a gente viu no início ali no enunciado, o limite da f de x, quando o x tende a 5 negativo, ou seja, no expoente negativo ali, representa que está vindo pela esquerda. Para essa situação, a gente vai calcular e depois a gente vai calcular o limite da f de x quando o x tende a 5 com o expoente positivo. Lembrando que o expoente positivo significa que ele vem pela direita, ou seja, com valores maiores que 5. Tá, Leonardo, mas eu não entendi o que isso significa. Calma que agora a gente vai fazer uma representação e vocês vão entender tudinho, tá? Galera, primeiramente a gente vai focar vindo pela esquerda. O que seria vir pela esquerda? É vir do intervalo e adotando para x valores menores que 5. Ou seja, eu posso começar do intervalo 1, eu posso começar do intervalo 2, 3, 4... Só não posso começar do 5 porque o x, nessa situação, tende a 5. Lembrando que o x vai tender a 5, mas nunca vai ser o número 5. E vocês concordam comigo, né? Observando no enunciado que quando o x vem com valores menores que 5, a função toma a forma de 4 vezes x menos x, correto? Show! E olhando no enunciado, a gente consegue perceber que a função é igual a 4 vezes x menos x para valores menores ou iguais a 5. Aqui, só para vocês entenderem a questão do intervalo, eu coloquei x menor que 5, mas ele também pode ser 5, porém, como a gente já sabe, aqui no desenvolvimento do limite, o x nunca pode ser 5, vai ser sempre tendendo a 5, então a gente desconsidera, é só por uma questão de observação do porquê que eu não coloquei igual, tá? Só para vocês não ficarem com, digamos assim, com alguma dúvida e gerar alguma confusão na cabeça de vocês. Então eu optei por colocar x menor que 5 e desconsiderei o igual. Agora, o que seria vir com ele pela direita? Significa que os valores vão partir de um valor maior que 5, ou seja, eu posso considerar partido do intervalo de 5 até um certo valor maior que ele. Ou seja, eu posso considerar que eu vou partir do número 6, que eu vou partir do número 7, 8, 9, 10, quantos eu quiser. Isso aqui sempre os valores vão decaindo até chegar próximo do 5. E vocês concordam comigo que, olhando lá no enunciado, a gente vai ter que quando o valor de x for maior que 5, a f de x vai ser igual a x ao quadrado menos 10? Concordam, né? Então, seguindo o baile, a gente vai ter que calcular o limite de 4x menos x quando x tende a 5, quando ele vem pela esquerda, e o limite de x ao quadrado menos 10 quando x tende a 5 pela direita. Agora, vamos calcular separadamente. E começando com o intervalo vindo pela esquerda, vamos ter valores menor ou igual a 5. Lembrando que aqui o x tende a 5, mas não será 5. Aplicando as regras que a gente já viu em aulas anteriores, a gente vai colocar o valor ao qual o x tende, ou seja, 5, no lugar do x. E com isso, lembrando que aqui a função é 4 vezes x menos x, e colocando o valor de 5 no lugar do x, teremos 4 vezes 5 menos 5.
4 vezes 5 vai dar igual a 20, menos 5 vai dar igual a 15. Ou seja, o limite lateral vindo pela esquerda vai nos gerar como resposta o valor 15. Agora, calculando o limite lateral vindo pela direita, ou seja, com valores maiores que 5, teremos que a função para este limite é igual a x ao quadrado menos 10, como vimos anteriormente. Ou seja, teremos limite de x ao quadrado menos 10 quando x tende a 5 pela direita. Aplicando o valor 5 no lugar do x, teremos 5 ao quadrado menos 10. 5 ao quadrado vai dar igual a 25, porque 5 vezes 5 é igual a 25. Menos 10, obteremos o resultado de 15. Assim como encontramos no limite anterior, vindo pela esquerda, pela direita, teremos como resposta o valor 15. Ou seja, o limite de x ao quadrado menos 10, quando x tende a 5, é igual a 15. Agora devemos fazer as seguintes observações. Os critérios são atendidos? Se vocês lembrarem das aulas anteriores, temos como um dos critérios que o limite, tanto pela esquerda quanto pela direita, eles devem existir. E nessa situação, eles existem? A resposta é sim, porque 15 é um valor válido tanto quando ele vem pela direita quanto ele vem pela esquerda. Então, ok. Agora, o segundo critério é se o limite vindo pela direita é igual ao limite vindo pela esquerda. Como vimos, para ambos os casos tivemos o valor 15 como resposta. Então, sim, e esse critério também é atendido. Logo, como os dois critérios são atendidos, a gente pode concluir que o limite da f de x, quando x tende a 5, é igual a 15. Observo aqui que aqui não tem a distinção de direita ou esquerda, é apenas o limite da f de x. E por que a f de x aqui não vai ter exatamente uma lei como tinha pela esquerda ou pela direita? Porque aqui tem aquela propriedade que diz que quando o limite pela esquerda e pela direita eles são iguais e existem, o limite da função também existe e o seu valor corresponde aos valores encontrados para os limites laterais. Tá, Leonardo, eu não entendi muito bem. Eu gostaria que tu tentasse esclarecer melhor essa questão de limites laterais. Bom, plotando no gráfico valores para x e seguindo a função, lembrando que vindo pela esquerda, que é o que a gente está abordando primeiramente, a função é igual a 4 vezes x menos x. E adotando no lugar do x os valores do intervalo menor que 5, como mostrado na tabela à direita, a gente vai encontrar os limites para cada uma das situações. Lembrando que aqui, dado no enunciado, o x ele tem que tender a 5 pela esquerda, ele tem que ir se aproximando com valores mais próximos possíveis. Então aqui, para conseguir representar para vocês, eu fiz um gráfico onde eu fui adotando os valores partindo do intervalo de 0 até 5. E com isso eu apliquei no lugar do x os valores de 0, 1, 2, 3, 4, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, 4,9 e 5. E aplicando esse valor para o x no eixo y, encontramos os seguintes valores: 0, 3, 6, 9, 12, 12,3, 12,6, 12,9, 13,2, 13,5, 13,8, 14,1, 14,4, 14,7 e 15. Vale aqui ressaltar também, galera, caso ainda vocês não lembrem ou ainda não ficou conciso na cabeça de vocês, bem concreto, bem consolidado o conhecimento, que o eixo y corresponde aos limites e o eixo x é os valores adotados para que seja encontrado o correspondente limite para o valor a qual esse é adotado. E olhando para esse gráfico, a gente já consegue observar que tudo o que eu disse até então dá certo, porque quanto mais a gente for atribuindo valores mais próximos de 5, a gente vai tender, pelas setas pontilhadas, a gente consegue perceber isso, que o valor vai tender a 15. A mesma coisa a gente fez com o intervalo vindo pela direita. Observando que aqui, com valores acima de 5 e partindo no intervalo que vai de 10 até 5, a gente obteve um gráfico que ele é levemente curvado, porque aqui a função é x ao quadrado menos 10. E para o eixo x, no intervalo de 10 a 5, já mencionado anteriormente, adotamos os seguintes valores: 10, 9, 8, 7, 6, 5,9, 5,8, 5,7, 5,6, 5,5,
5,4, 5,3, 5,2, 5,1 e 5. Aqui, galera, vocês podem observar que a gente foi adotando valores cada vez mais próximos do valor 5. E para o eixo y, ou seja, para o eixo que representa o valor do limite, obtivemos os seguintes resultados: 90, 71, 54, 39, 26, 24,81, 23,64, 22,49, 21,36, 20,25, 19,16, 18,09, 17,04, 16,01 e 15. Observamos aqui também, coloquei em setas pontilhadas, a trajetória quando a gente vai se aproximando para x do valor 5 e como é que ele vai se comportando no eixo do y, ou seja, quanto o limite vai se aproximando do valor 15. E como conclusão final, e observando os dois gráficos juntos, percebemos que a função de f de x, quando o x tende a 5, ela vai dar como resultado o valor 15, porque tanto vindo de um lado quanto vindo do outro, a gente vai obter o valor 15. Aqui a gente deve entender como se o limite da função f de x, quando x tende a 5, ela foi separada em limite lateral, com valores menores que 5, e com valores maiores que 5. Se ambos, nessa separação, apesar de que eles têm funções diferentes, se ambos obtiverem o mesmo resultado e esse resultado existir, a gente pode considerar que o limite da f de x, quando x tende a 5, ele existe e corresponde ao mesmo valor encontrado em ambos os lados. Então, galera, concluindo, a gente consegue perceber, olhando aqui no gráfico, que tanto vindo pela direita quanto vindo pela esquerda, a gente obteve o mesmo resultado 15, apesar de que as leis, as funções eram diferentes, a gente obteve o mesmo resultado. O fato de encontrar este mesmo resultado correspondente um ao outro, ou seja, o valor 15, e que esse valor existe, então a gente pode concluir que o limite da f de x, quando o x tende a 5, ele existe, porque os dois limites laterais existem, e ele é 15, porque para ambos os lados encontramos o valor 15. Com isso, galera, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu espero que vocês tenham entendido a aula. Caso não tenha entendido, sinta-se à vontade para colocar aqui abaixo todas as suas dúvidas, seus questionamentos. E se porventura vocês não entenderam alguma coisa ou queiram sugerir alguma coisa que eu possa melhorar para trazer um conteúdo e uma didática melhor, mais compreensível, sintam-se à vontade porque aqui a casa é nossa. E como eu sempre digo, juntos somos mais.